SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Mais uma vez, vamos compartilhar da palavra poderosa do Senhor, do Evangelho de paz, do Evangelho de amor. E é um prazer estar mais uma vez aqui meditando na palavra e falando sobre a palavra da verdade. O intuito, sempre que nós falamos da palavra do Senhor ou do Evangelho, do Antigo e do Novo Testamento, o Evangelho de Cristo e do Antigo Testamento, da história do povo de Israel, dos acontecimentos que ocorreram com os nossos antepassados, aqueles que estavam vivendo o sobrenatural de Deus e conheciam Deus, ou os profetas e alguns homens de Deus falavam com Deus face a face. Essa era a direção de Deus. Deus, o próprio Deus, se manifestava em favor do povo de Israel. Depois, no Novo Testamento, vem Jesus, que nos resgata, que nos dá a oportunidade da salvação, porque Deus deu o seu Filho, o único Filho, para morrer em nosso favor. Então agora começa uma nova trajetória, não que mudasse a palavra ou a verdade. Agora uma trajetória porque Jesus esteve entre nós, o próprio Deus esteve entre nós, conheceu a nossa realidade, viveu a nossa realidade, viveu todas as coisas que nós vivemos, mas não se corrompeu e não pecou. Por isso, nós cremos em Jesus Cristo ressurreto, um Deus poderoso e soberano sobre céus e terra, como a palavra dele diz que é. Então eu quero compartilhar nesta noite o que diz no Salmo 115. Nós vamos ler alguns versículos e compartilhar da poderosa palavra de Deus. Salmo 115, nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois o 8 e 9. Diz assim: somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque o que é as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos, que fiquem iguais a estes ídolos aqueles que os fazem, e os que confiam neles. Ó israelitas, confiem em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Amém, igreja? Uma palavra poderosa, qual o salmista Davi vivia intensamente esta responsabilidade e aquilo que Deus preparou e projetou para a vida de um grande homem de Deus, um grande reinado. Ou seja, Davi não foi só um tocador de harpa, um pastor de ovelhas, ele foi um grande guerreiro, um estrategista e um grande rei. Davi não conheceu somente as ovelhas do pastoreio, né, do seu pai, do rebanho do seu pai, ou simplesmente esteve tocando os seus instrumentos musicais para agradar ao rei Saul e aos demais que gostavam de ouvir aqueles cânticos que Davi fazia. Davi foi um grande homem de guerra, Davi foi um grande rei na nação de Israel. Por isso ele declara com ênfase e declarando aos israelitas e falando que a única glória, o único louvor é dado ao Senhor, o Deus de Israel, o Deus soberano sobre céus e terra. Outrora, os israelitas, os judeus, pensavam que Deus ouvia só o clamor de Israel e poderia fazer só com que o povo de Israel fosse um povo selecionado e um povo estimado ao ponto de ser exclusivo de Deus. Porém, Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder, pela manifestação da sua glória, deu a oportunidade aos gentios ouvir o Evangelho, conhecerem a Jesus e serem transformados através da sua palavra. Eu e você somos os outroras
outrora os gentios daquela época, ou seja, o gentio era um povo apartado do povo judeu, o povo que não era separado, escolhido. Mesmo assim, amados, mesmo sendo escolhidos por Deus, amados por Deus, alguns judeus renegaram a Jesus, não reconheceram Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, como o Salvador. Porém, a palavra diz que ele amou da mesma forma, continuou amando e da mesma forma ele nos ama. Mesmo que nós somos sendo transgressores da lei do homem e da lei de Deus, inseridos no pecado, alguns inseridos na iniquidade, estando na iniquidade, o amor e a fidelidade de Deus não se aparta de nós. O que ocorre é que as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, vêm até nós. Porém, nós clamamos a Deus quando estas consequências vêm, esquecendo que Deus é um Deus íntegro, perfeito, reto, não oscila, não muda. Ele, na sua infinita misericórdia, nos ama. Ele sente no seu coração, é claro, o clamor de uma pessoa que pecou e agora está vivendo as consequências do seu pecado, mas ele não pode mudar aquela situação, porque reflete naquilo que você escolheu, naquilo que você decidiu fazer. Então ele beneficiaria os pecadores em todo o tempo, ou seja, nós, pecadores, fazemos algo muito grande, que tem uma consequência também muito grande, e de repente eu falo, Deus me livra porque eu quero pecar, mas não quero ter consequências. E não é assim, amados. Não existe essa possibilidade. No reino aqui da terra, no governo aqui da terra, quando nós erramos ou pecamos, quando nós, vamos citar um exemplo, quando nós roubamos ou quando nós fazemos algo contrário à lei humana, infringimos uma norma de trânsito, você vai ser penalizado, ou preso, ou pagamento de uma multa e perder pontos na carteira. Você rouba, você vai ser preso, julgado por aquilo. Então, no processo da santificação, no processo do reino de Deus, você não vai ser subjugado, não vai ser preso e nem morto. Deus te ama para que desse vida, para que pudesse ter vida e vida com abundância. Mas você vai passar por este processo e o deserto você vai ter que suportar. No momento da tribulação, no momento do reflexo daquilo que você fez, vai ter que suportar. Agora, o salmista Davi declara aos israelitas, o nosso Deus é soberano sobre céus e terra. E ele fala mais uma vez em religiosidade e idolatria. Ele fala, o nosso Deus é um Deus poderoso, o Deus criador, o Deus soberano sobre todas as coisas. E alguns confiam em outros deuses, imagens e semelhança de um Deus que não fala, que não pode fazer e que não tem poder algum. Por isso ele fala que se tornem iguais àquelas imagens que eles fazem. Por quê? Se tornando igual a uma imagem feita pelo homem, amado, o homem se torna vazio, porque não pode falar, não pode pensar, não pode refletir, não pode ver. E não pode se manifestar, porque é simplesmente uma estátua feita pela mão do homem. Lembram da história de Nabucodonosor? Construiu uma imensa estátua e pediu para que todos se prostrassem diante da estátua. Todos reverenciassem aquela estátua que era um modelo de poder, de patrimônio, a qual ele estabeleceu para que adorassem em favor do reinado dele. Porém, Daniel não se corrompeu e não se prostrou diante da imagem. E veio uma consequência, porque existia uma ordem do rei. E eu estou falando bem claro, não estou falando para que você infrinja a lei humana e a lei de Deus, não é nada disso. Agora, quando você sai dos princípios da palavra de Deus e está diante de uma situação, seja na sua casa, seja na sociedade em que você está inserido, no teu emprego, em qualquer lugar, quando uma proposta vem e que infringe os parâmetros da identidade, da integridade, do valor da palavra de Deus que nós recebemos, nós devemos ser contrário a isso. Devemos nos posicionar e falar, não, eu não pertenço, eu não preciso isso. Então você, infelizmente, não pode fazer parte dessa sociedade, não pode fazer parte desta empresa mais, porque você precisa entrar nesse jogo sujo, nesse jogo de argumentos para que você possa fazer parte. Então a tua decisão vai ter consequências. Talvez você perca o emprego, talvez você perca as amizades dessa sociedade em que você está inserido, mas vai valer a pena, e vale a pena, porque maior é o que está em nós e maior é a palavra de Deus e o poder de Deus que se manifesta. E quando você toma um posicionamento desse,
Ninguém pode te barrar, porque no momento oportuno, Deus vai te honrar. Por quê? Porque é o favor de Deus. Olha para o teu coração, para o meu e teu coração, e olha, o meu filho foi reto diante dos homens e não se corrompeu. Por isso eu vou favorecê-lo. Então, em nenhum outro momento, em nenhuma história de Israel, não havia nenhum outro Deus. Quando nós lembramos da história de Elias, diante do rei Acabe, quando Acabe tinha seus profetas, os profetas de Jezabel, a sua esposa, eram profetas que falavam o que ele queria. E ele tinha os seus profetas que faziam o que ele queria. Porém, se levanta um homem desconhecido da sua parentela, Elias, o tisbita de Tisbé. Esse homem se levanta como um grande profeta, confronta a iniquidade, o pecado e a idolatria e vê a manifestação da glória de Deus. É isso que Davi está falando. Eu conheço porque eu presenciei e eu vi o poder da manifestação do Deus de Israel, o Deus soberano e agora o Deus de todas as nações e o Deus do Brasil também. Esse Deus soberano é suficiente e capaz, porque nesse exato momento, amados, muitos estão fazendo oferendas e doando ou sacrificando até animais ou, sei lá, até pessoas, nós não sabemos a que ponto chega a mente humana que esclarece e coloca oferendas para que ganhe que esteja à frente de uma batalha, digamos no meio político agora. Agora, alguns fazendo oferendas, orando ou clamando a outros deuses que não podem e não têm poder algum. E nesse momento, Deus de Israel, Deus do Brasil, Deus soberano, olha para esta nação com olhos de amor e fala: os meus filhos não entenderam. Os meus filhos não entenderam que quem governa sobre céus e terra sou eu. O eu sou, o grande eu sou, o Deus poderoso de Israel, o Deus poderoso dos céus e terra, o Deus poderoso do Brasil. Quando a nação brasileira, quando os governantes dessa nação entenderem como o governante de Israel naquela época, Davi, entendeu que ele dependia de Deus em todas as situações, dependia de Deus para estar à frente das batalhas, dependia de Deus para governar a nação de Israel, como nós, o homem que for eleito ou a mulher que for eleito, se ela não tiver ou se ele não tiver temor a Deus, amados, pode mudar algumas coisas, mas algumas coisas permanecerão da mesma forma. Isso não é uma palavra contrária e achando que as coisas não vão acontecer, é porque a verdade é absoluta. Um homem sem temor a Deus, um homem que não reverencia, que não louva, que não glorifica o Deus que é soberano sobre a vida dele, como pode governar com justiça? Um governo estabelecido com justiça, como o governo de Davi, como o exército de Davi, como o reinado de Davi, só pode ser bem-sucedido porque ele confiou em Deus, colocou diante do Senhor a sua vida, a nação de Israel, os homens de guerra, a sua casa, a sua família. Se corromperam? Sim, porque foi uma decisão. Filhos de Davi se corromperam. Homens de guerra que estavam sob o governo de Davi se corromperam. Mulheres, tantas outras coisas aconteceram, mas foi decisão particular. Agora, o líder daquela nação reverenciou ao Deus vivo, a ponto de falar: os deuses das outras nações não são como nosso Deus, que é soberano sobre céus e terra. E você, amado, que me assiste ou que confia no Senhor, entenda que em breve o Brasil terá um governante sobre esta nação. E este governante que governará essa nação precisa ser temente a Deus. Não é uma lógica humana, é uma lógica sobrenatural, é uma identidade do reino espiritual de Deus para que ele governe com justiça e as mãos do Senhor sejam em favor do Brasil. Nós somos exclusivos? Não. Quando um povo clama ao Senhor, quando o líder da nação entende que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Deus manifesta a sua glória. Por isso, amados, aqui Davi mostrou plena confiança em Deus e ele fala em alguns versículos: nós respondemos, o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Ó, israelitas, confiem em Deus, o Senhor, e ele é o que ajuda.
Ele é o escudo de vocês. Ele está falando o nosso auxílio, o nosso socorro, a nossa ajuda e a nossa proteção. É o Deus poderoso. Não há outro como Ele. Não há outro, amados. Nós podemos entrar em batalhas, guerrear homens contra homens, que não é o fundamento, mas existe em todas as nações. Agora, o fundamento desta guerra que não vai acabar enquanto Jesus não voltar, estas guerras interiores, estas guerras que são no município, no estado, na nação, em todo o mundo, acontecerão até o retorno de Jesus. A palavra dele não nos mente e reflete a verdade. Ela está dizendo que nos últimos tempos haveriam rumores de guerra, guerras, nações contra nações, terremotos, tsunamis e tantas outras coisas, pais se levantando contra filhos, filhos contra pais. Então nós estamos vivendo uma realidade absoluta. O tempo passando rapidamente, como uma neblina que logo se dissipa. A palavra de Deus diz que o tempo passa como uma neblina que logo se dissipa. Você vê a neblina e daqui a algumas horas se passou muito tempo. Você olha a sombra que passa e rapidamente ela se oculta, some. O tempo é desta forma. Se você meditar na palavra e entender, amados, os dias estão encurtados e pela lógica humana, as pessoas falam comigo, às vezes, quando eu falo, não, mas o dia tem 24 horas, pastor, continua a mesma coisa. O tempo é você que está pensando dessa forma, é? Se você parar e meditar, você começa na segunda-feira suas atividades. Quando você percebe, é sexta-feira, nós estamos em outubro. Quando nós nos depararmos e percebemos, nós estamos no final do ano, em dezembro. E passou 2, 3 meses rapidamente, você nem percebeu, porque os tempos estão acelerados. Pela lógica humana não conseguimos compreender. Pela lógica humana é até ridículo falar sobre isso, porque eles falam, essa pessoa está ficando louca, está ficando com fantasias que não acontece. Como pode o tempo passar mais rápido? O tempo é tempo, 24 horas são 24 horas, 1 hora é 1 hora, é. Eu sei disso, eu compreendo tudo isso, mas o tempo está acelerado, passando intensamente muito mais rápido do que nós imaginamos ou pensamos pela lógica humana. Isso, amados, é cumprimento da palavra de Deus. Então confie no Senhor como Davi, o rei de Israel, um rei que teve seus erros, suas falhas, governou com integridade também, governou diante da vontade de Deus, temente a Deus e provou do sobrenatural de Deus. Portanto, eu e você podemos provar, podemos orar pelos governantes dessa nação, não simplesmente falar que são ladrões, corruptos e que precisam ser presos. Alguns realmente merecem estar presos, alguns realmente merecem ser julgados, porque erraram com a nação, erraram com as leis naturais, as leis daqui da terra, e erraram com os princípios da palavra de Deus. Portanto, amados, nós precisamos orar para que Deus olhe para a nação brasileira com olhos de amor e tenha misericórdia de nós. Porque ai de nós, se as mãos poderosas de Deus se manifestarem para nos julgar, para nos pressionar, não para que nós morramos, mas para que nós entendamos que Ele é soberano sobre céus e terra. Portanto, amados em Cristo, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Arrependei-vos, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo, para que você possa provar do sobrenatural, do Deus que não é somente o Deus de Israel, é de toda a nação, é de todas as nações, é do Brasil também, amados. Esse Deus é soberano sobre nós. Ame ao Senhor, reivindique as coisas do reino de Deus para que você seja revestido da sua glória e do seu poder, para a honra e glória do nome do Deus poderoso, que pode fazer coisas infinitamente maiores do que nós imaginamos e pensamos. Que você receba essa palavra em nome de Jesus, pela graça, pela misericórdia do Senhor, que você seja cheio da presença do Senhor na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.
SBT, a cara do Brasil.